Olá, sou João Camolês, psicólogo cognitivo. Estive um tempo ausente, mas estou de volta e convido você para refletir um pouco sobre os eternos desafios de superação que a vida nos apresenta, pois é dessa forma que damos conta da nossa existência como um indivíduo coletivo que somos. Na história da nossa espécie, das origens aos tempos atuais, a dinâmica de transformar-se, transformando o ambiente, tanto local quanto global, nesse planeta em que vivemos, nossa casa comum, é um desafio gigantesco, mas um desafio necessário. A vida tem seu próprio jeito de fazer a humanidade avançar no tempo, desafiando com os seus limites e tangendo a gente ao passo seguinte. A vida in natura é assim, nem mais nem menos. É uma roda viva que nunca para. Aliás, exatamente pela vida ser dinâmica, é que a acomodação é a morte disfarçada de paz. Tudo seria muito simples se não fosse tão trabalhoso e demandasse tanta energia ao nosso cérebro reorganizar-se diante de fatos novos a serem resolvidos. Por isso ele é tão resistente às mudanças, principalmente quando são mudanças emergentes e constantes, elevando os níveis de ansiedade e estresse para manter o nosso corpo em homeostase pelo menos satisfatória. Nosso cérebro sempre fica muito tentado pela opção do conforto, sem ter que ficar gastando energias em criar novas saídas e soluções para salvar a nossa existência, muito embora ele nos trouxe até aqui com muita eficiência, com muita eficácia, com muita competência. Mas a vida é um processo dinâmico. Até mesmo a conquista do conforto gera necessidades, e essas geram desconfortos e desafios a serem superados. E estamos vivendo a fluidez vital da modernidade, acelerada a todo vapor, a carta da vez em matéria de sobrevivência, e diga-se de passagem, bastante agressiva, opressiva e por isso ansiogênica. Nosso cérebro tem se virado nos 30 para dar conta de administrar essa fluidez acelerada e garantir a existência do nosso corpo nesse fluxo incessante. Criamos a fluidez e somos criados por ela. O preço tem sido alto. Estamos sentindo na pele o que há tempos o físico alemão Heisenberg resumiu numa frase quase enigmática, por ser quântica, que a vida é um trem louco, desgovernado, que ao avançar vai colocando seus próprios trilhos. Ora, só de imaginar essa situação de desgoverno, nosso cérebro já se apavora, não é mesmo? Deparamos-nos com situações inusitadas, umas mais que outras, mas todas com um leve toque de complexidade intransponível, um saborzinho amargo de impotência e um cheirinho de aniquilamento, às vezes subjugando nossas emoções, embaçando nosso raciocínio lógico e travando nossas possíveis atitudes. Informo-lhe que a felicidade também faz parte desse angu de caroço escaldante. Mas, para refletir sobre essa dinâmica de superação, de transformar-se transformando, quero utilizar a fábula das areias, legado do guru indiano Osho, líder do movimento Rajneesh. Ele nasceu em 1931, faleceu em 1990. Foi uma figura emblemática e dissonante nos seus ensinamentos, muitos livros publicados, talvez vocês possam conhecer o Osho, e ele é conhecido internacionalmente. Então vamos lá, ouça com atenção esta fábula. Conta que um regato, vindo de sua fonte das longínquas montanhas, passando por todos os tipos e espécies de regiões, finalmente alcançou as areias do deserto. Da mesma forma que atravessou todas as outras barreiras,
O regato tentou atravessar o deserto também, mas se deu conta de que ao entrar em contato com a areia, suas águas desapareciam. Estava convencido, contudo, que seu destino era atravessar aquele deserto, mas não havia como. Uma voz oculta, vindo do próprio deserto, sussurrou: O vento atravessa o deserto, e da mesma maneira o regato pode fazê-lo. O regato objetou que estava investindo contra a areia e tudo o que obtinha era ser absorvido. Que o vento, é claro, podia voar e por isso podia atravessar o deserto, é óbvio. Sussurrou novamente o deserto: Você não pode atravessar abrindo o caminho de sua forma costumeira. Você ou desaparecerá ou se tornará um pântano. Você precisa permitir que o vento o carregue a seu destino. Mas como isso pode acontecer? Perguntou o regato. Permitindo-se ser absorvido no vento. Essa ideia não era aceitável para o regato, afinal de contas, ele jamais fora absorvido antes. Ele não queria perder sua individualidade e, uma vez perdida, como saber se ela poderia um dia ser readquirida, não é verdade? O vento, disse a areia, executa esta função. Ele ergue a água, carrega-a sobre o deserto e então deixa cair novamente. Caindo como chuva, a água de novo se torna um rio. Como posso saber se isso é verdade? Perguntou o regato. É assim? E se não aceitar, você poderá passar de um lamaçal. E mesmo isso poderia levar muitos e muitos anos. E certamente um lamaçal não é o mesmo que um regato, certo? Mas não posso permanecer o mesmo regato que sou hoje? Perguntou. Em nenhum dos casos você poderá permanecer assim, disse o deserto sussurrando. Sua parte essencial é levada para longe e novamente forma um regato. Você se chama pelo que você é hoje porque não conhece qual a sua parte essencial. Quando o regato ouviu isso, certos ecos começaram a surgir em seus pensamentos. Vagamente se lembrou de um estado no qual ele, ou sei lá, seria uma parte dele, foi erguido nos braços de um vento. Lembrou-se também, será mesmo, que esta era a coisa real, mas não necessariamente o óbvio a ser feito. E o regato, então, ergueu seu vapor nos receptivos braços do vento, que gentil e facilmente o transportou para cima e adiante, deixando-o cair suavemente, tão logo ele alcançou o topo de uma montanha, muitos quilômetros além. E o regato refletiu. Sim, agora descobri minha verdadeira identidade. O regato estava aprendendo. Mas as areias sussurraram. Nós, as areias, já sabemos disso há muito tempo, pois vemos isto acontecer todos os dias. Nós, as areias, nos estendemos da margem do rio até as montanhas. E é por isso que se diz estar escrito nas areias o caminho pelo qual o curso da vida deve continuar sua jornada. É no curso dos obstáculos que a vida segue sua jornada. Essa fábula nos deixa muitas dicas de como podemos observar, pensar e agir sobre a caminhada que traçamos em nossa vida. Vejamos algumas dicas. Primeira, nossa vida é mesmo uma corrida de obstáculos, com a nobre missão de fazer o bastão da vida chegar o mais longe possível. Todos os obstáculos superados ou não somam no currículo vital da própria sobrevivência e também para aqueles que continuarão posteriormente sua jornada da vida. Mas os obstáculos inusitados, aparentemente intransponíveis, também aparecerão
e darão muita dor de cabeça. Se alguma crença ou conhecimento, científico ou não, prometem algum diferente disso, desconfie. Se liga. Na história da humanidade, essa facilidade não existe. Obstáculos difíceis sempre têm seu recado, curto e grosso. Vai ter que mudar. Mudanças são necessárias. Às vezes, mudanças radicais, corajosas, deixando grande parte do nosso couro na travessia. Soluções antigas e cômodas, tipo copiar, colar, não funcionam. Não, o pânico também não funciona. Outra dica: o pânico, desencadeado pelo medo desgovernado, nos remete ao congelamento ou à fuga das situações que nos aniquilam. Ou, quase sempre também reagimos com raiva e agressividade infrutíferas, inadequadas. Reagimos, ora ruminando, ora reprimindo sentimentos que nos implodem e nos detonam nosso corpo, mente e alma, consumindo todas nossas energias. Medos são emoções necessárias para nos despertar a coragem de enfrentamentos. São sinais de alertas, não de aniquilamento. Para que isso aconteça, outra dica: pare, respire fundo, sossegue seus pensamentos, relaxe para que os sentidos observatórios, exploratórios, ouçam os sussurros que surgem de dentro dos fenômenos e limites aniquilantes. Não é possível acolher o inusitado, amedrontador às vezes, sem o compreender. E não se entende sem observar e ouvir o que o enigmático tem a dizer. Aprendemos com a matemática, uma regra básica, de que por um ponto passam infinitas retas. Então, por que não dar chance de que infinitas possibilidades de um fato sejam observadas? Surpreenda-se, o deserto sempre tem algo a sussurrar-lhe. Outra dica, nesse desafio, é buscar a flexibilidade consciente, balizada com os valores e princípios pessoais, claro, permitindo-se ser conduzido pelo fluxo da vida que desafia sua compreensão e controle. As situações aniquilantes, às vezes, disponibilizam saídas que nossa racionalidade controladora não dá conta de entender e absorver tudo de uma vez. É preciso deixar a mente livre dos padrões antigos, mecânicos estabelecidos, sem julgamentos e pôr-se na atitude de observador panorâmico da situação. Ficar do lado de fora da situação e observar. Deixar nosso assento confortável e pôr-se a observar de um outro ou de outros lugares que nos proporcionam um outro jeito de compreender e pensar os fatos. Afinal, somos o dono dos nossos pensamentos e não o contrário. Assim, entramos numa quinta dica, que nossa identidade, individualidade, não é algo engessada, rígida, inflexível, tipo sou assim mesmo e ponto. Pelo contrário, é dinâmica, flexível, construída na corporeidade, na interação e interrelação com o meio em que vivemos. Ou seja, assumirmos outras formas de estar no mundo não significa o desaparecimento, aniquilamento ou negação dos nossos princípios e valores como indivíduo coletivo. Uma sexta dica, e concluindo, embora teríamos como acessar muitas outras dicas possíveis com essa fábula, ela é riquíssima. A dinâmica de transformar-se para superar não cai do céu. E muito menos acontece da noite para o dia, mas é um processo que demanda tempo, dedicação, ensaio, muita energia. Isso vale para qualquer organismo vivo que queira ser bem-sucedido na sua existência. Não nascemos num dia e saímos correndo no outro dia, não é mesmo?
a paciência proativa, claro, e a coletividade, pois somos indivíduos coletivos com um cérebro social, são as mestras das transformações mais significativas, bem-sucedidas. Somos indivíduos coletivos e, por isso, transformar-se, transformando o outro e o meio, é a dinâmica da vida. E fica aqui o meu recado: que a vida, a paz e o bem prevaleçam nas nossas transformações cotidianas, pois assim poderemos cultivar possibilidades flexíveis de construção de uma humanidade melhor no mundo melhor. Nós podemos ser indivíduos coletivos num mundo diferente, construindo uma fraternidade mais universal, porque nós somos um nesse grande organismo vivo em que vivemos, a nossa casa comum e que temos que preservar. Ok? Fica aqui o desafio, obrigado pela paciência de ouvir. Qualquer comentário é só deixar aí na página, ok? Obrigado, um abraço e até mais.